everybody, how are you today? Let's go for one more English class. So, pay attention, guys. Houve aquela tentativa minha, né, de fazer transferência, transmissão ao vivo, e aí não deu muito certo e tal. Então essa aula é para ajustar aqui, porque teve algumas turmas que conseguiram avançar um pouco, outras não, né, por conta do rodízio, né, das semanas. Então alguns de vocês vão ver algumas coisas que talvez já tenham visto na sala, mas aí não tem problema, não é? Porque serve de revisão, mas fiquem com o vídeo aqui. Tô parecendo aquele pessoal fazendo propaganda na internet, hein? Oi, o blogueiro, né? O blogueiro de inglês. Vejam só, fiquem aqui porque tem novidade para todo mundo, tá? Nessa aula. Então, não fiquem de olho apenas naquilo que vocês já viram na sala. Serve de revisão, você pode acompanhar aí e relembrar o que a gente conversou, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vejam, esse vídeo é para a gente conversar sobre Direct and Indirect Speech, tá? Nós já sabemos a tradução disso, né? Então tem coisa que eu já vou começar a pular com vocês, tá? E aí, ó, no livro de vocês tem esse texto, tá? When the shark and the fish first met, tá? Procure aí no capítulo que fala sobre discurso direto e indireto, tá certo? Que você vai achar isso aí bem facinho mesmo, tá? Então, when the shark and the fish first met. Na verdade, a gente na sala fez a leitura de parte desse texto, né? Todo mundo precisa traduzir esse texto, tá? Como assim, teacher? Como é que eu vou traduzir isso? Eu vou anotar linha por linha no meu caderno? Não. Você vai lendo, a palavra que você não souber, você anota no seu caderno, pega só o significado daquilo que você não sabe, mas dê sentido para a história. Você precisa traduzir isso aí, é a sua tarefa, tá certo? Então, para depois vocês entenderem melhor o que vai vir. Inclusive, eu recomendo que, se for o caso, você pause o vídeo, tá? Faz a leitura disso aqui e depois é que você retoma esse vídeo, porque senão você vai ficar voando nos exemplos que vão seguir daqui para frente, tá bom? Então vejam só, isso aqui tudo é o texto, tá? Esse outro slide também é do texto e aqui também, né? Coloquei tudo aqui porque eu tinha esperança, né, de dar para a gente ver tudo na sala de aula, mas a esperança é maior do que a realidade, viu, gente? Então, preste atenção nessa tradução, tá? Deixa eu só voltar aqui do começo. Olha, essa é a primeira parte, só para vocês verem, tá? Tranquilão. Aqui é a segunda parte do texto. E aqui a última parte. Eu estou fazendo questão de mostrar aqui porque alguns alunos disseram que não tem o livro, tá? E eu já disse que quem não tem o livro, por favor, entre em contato comigo que eu mando uma versão digital para vocês, tá certo? Então, pelo vídeo aqui também não é desculpa de você dizer eu não tenho o livro, mas aí eu vou dizer a você, mas eu mandei no vídeo. Então é só você dar pausa e ler, tudo bem? Vamos lá. E aí, what's Gilead's story all about? Então, this question, the idea of this question, a ideia dessa questão, is asking you about the main idea of the text, né? É sobre a principal ideia do texto, né? A tradução fica qual é, né? Sobre o que é, melhor dizendo, a história do Gilead. Gilead é o autor, tá certo? Da história, né? Aí, the first alternative, a young fish and a young shark that decide to become friends and live in peace, or a young fish and a young shark that started to live in peace but become enemies later. E aí, vocês vão escolher aí qual dessas, né, é a alternativa correta. Na verdade, quem foi para a aula, né, já viu que a gente deve responder a primeira, né? Atenção para a palavra become, tá? No final da primeira linha, por exemplo, a última palavra ali, né? Decide to become friends, né? Tornar-se amigos. Essa palavra é uma palavra que aparece muito em textos, né? É a palavra que às vezes os alunos ficam enganchados nessa tradução. Então, se você também não sabia o que era become, anota no teu caderno aí, become é igual a tornar-se, né? Então, eles se tornaram amigos, essa é a ideia do texto, tudo bem? Vamos lá, vamos seguir. Aí aqui eu tenho essa outra atividade, gente, tudo isso está no livro, tá? Eu até digo a vocês, vocês podem só pegar as instruções aqui, anotar nos cadernos de vocês, e para responder vocês usem um livro que talvez seja melhor do que tá na tela do celular, porque eu acho que no celular fica pequeno para vocês, tá? E essa questão foi onde eu parei com a maioria das turmas, né? E aí por isso que eu disse que tem novidade, né? Porque a gente tem que ver umas coisas aqui, tá bom? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: complete the first column with fragments from Gilead's story in direct speech. Então a gente já sabe que a gente vai completar essa primeira coluna aqui, ó, que não tem nada escrito, tá? Com fragmentos da história. Então veja, eu não quero que vocês inventem, tá? A questão não pede que você crie nada. Você só vai identificar lá na história e colocar aqui. É só isso que você vai fazer, tá? Então, vocês vão completar com fragmentos da história, né? Indirect speech as in the example. Então já temos um exemplo aqui, tá?
Notice the reporting verbs in bold. Bold é grifado, destacado, tá? Então perceba aí os reporting verbs. O que são os reporting verbs? Quando a gente reporta do discurso direto para o indireto, às vezes o verbo ele muda, né, levemente, claro, porque veja o que eu tenho aqui no direct speech. Isso é retirado do texto lá, tá? Eu tenho the shark thought and said, let's play hide and seek. Isso foi a fala do shark, né, lá no texto, e ele disse ao peixinho lá, let's play hide and seek. Né? Se eu vou passar isso para o discurso indireto, né, se eu li esse texto e alguém me perguntar, foi sobre o que, professor? O texto que você passou na aula. E aí eu vou dizer, it's about the shark thought and invited the fish to play hide and seek. Não, foi sobre um tubarão, né, que pensou e convidou, né, o peixe a brincar de esconde-esconde. E aí, convidou. Eu tenho a palavra invited, né, que está em preto. E aí, convidou não aparece na sentença, né, vocês estão vendo o mouse aqui mexendo, não aparece aqui, ó, aparece a palavra said, né, porque quando ele disse ao peixe, let's play hide and seek, o que ele fez? Ele fez, na verdade, um convite, né, então a intenção é a mesma, só que o verbo não, tá certo? Então, vocês vão fazer, inclusive, mais fácil, né? É muito inteligente esse exercício aqui do livro de vocês, porque não está pedindo agora o mais difícil, está pedindo o mais fácil. Eu já estou mostrando a vocês como se estrutura o undirected speech, tá? Já está aqui como é que ele se estrutura. Eu quero que vocês peguem o discurso direto e coloquem aqui do lado, tá certo? É isso que vocês vão fazer. E aí, a gente vai checar isso, tá? Na aula rapidamente. Eu não vou checar agora com vocês essas respostas, mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Percebam que esses verbos aqui, ó, eles estão em preto, tá? Aí eu tenho aqui verbos que estão em azul, tem um motivo para isso, tá? Depois eu tenho uma partezinha aqui que está num roxinho, eu acho que isso é roxo, não sei, né? E finalmente, né, eu tenho uma partezinha em verde aqui. Tudo isso aqui tem um motivo, tá? Se você ler atentamente a sua página, tem essa explicação aí no livro de vocês, mas eu vou rapidamente falar aqui sobre algumas dessas questões, tá? Veja, todo esse verbo que está em preto está sempre no simple past. Ó, invited, warned, asked, answered again, tá? Então tudo que está em preto é porque está num tempo verbal que a gente conhece muito bem, né? O simple past, tá? Aí para falar do que está em azul, eu vou adiantar aqui uma tela para vocês verem uma questão. Gente, nossa noção de tempo é uma noção linear. Né? A gente pensa tempo como sendo uma reta infinita, na qual o passado fica para trás e o futuro está por vir. Né? Então, como o futuro está à frente, né, a concepção de tempo do ser humano, né, a gente diz que o que está aqui, ó, né, onde está piscando aqui, o que está aqui é o que eu vou alcançar ainda. Né? Então, a gente chama isso de quê? Future. Ok? E aí temos verbos no futuro em inglês, só para fazer uma revisão bem rápida com vocês nessa aula. Tá vendo que eu disse que ia ter novidade e eu não tratei disso na sala. Futuro simples. Como é que a gente faz frase no futuro simples? Tá? A gente faz frase assim, ó. I will study French next year, ok? Então, I will study French next year. Eu estudarei inglês, eu estudarei francês, desculpa, gente. Eu estudarei francês próximo ano. Então, você já sabe muito inglês. Quero outra língua agora. I will study French. E aí, veja, esse will leva o verbo para o futuro, né? Então, o verbo tem essa marca de futuro aí, no caso, com um auxiliar, né? Let's see one more example. I'll study French next year. E é a forma abreviada, né? Então, muita gente às vezes pega isso num texto, não estudou futuro, e aí fica, né? O que é isso, né? Que danado esses 3 L's aí, né? O primeiro é o I, will, né? Da forma abreviada. Então, estou mostrando aqui a vocês que a gente pode contrair, né, esse verbo auxiliar will, né, com apóstrofo e 2 L's. Né? Lembrando que se a revisão a gente já viu isso, né, em séries anteriores. Vamos lá. She'll cook at night. Olha, ela cozinhará à noite. Né? Então, ela cozinhará à noite. Então, eu tenho um verbo, obviamente, at the future. Ok? Tem um verbo aqui no futuro. In the future, melhor dizendo, eu tenho um verbo no futuro aqui, e aí a gente usa o verbo, né, sempre para dar essa noção de tempo, né, em qualquer língua, viu? Língua portuguesa também. We use the verbal ideas to talk about time, ok? Então a gente usa as ideias verbais, o verbo é quem decide o tempo em qualquer língua, né, gente? No presente, passado, futuro, o verbo ajuda a gente a compreender isso. Então vamos lá. Aí a gente não tem só futuro, claro, né?
Então, vamos falar de outro tempo, tá? Além do futuro, que é o que? Present Simple Continuous, né? Por que Present Simple and Continuous? Porque são dois presents que a gente tem, né? Duas maneiras de falar do que está no presente. A gente também tem tanto o Simple Present, né? Eu botei Simple Continuous só para a gente revisar, viu, gente? A ordem não precisa ser Present Simple, é Simple Present, vocês sabem disso, né? Então, let's talk about Simple Present or Present Continuous. São ações sempre no tempo atual, né? Em que estamos no presente, né, momento. Então, quando você diz exemplos assim, the modern cars have airbags. Olha, isso é um fato, né? Quando a gente tem fatos, então a gente usa o Simple Present para falar de fatos, né? Todo mundo sabe disso, né? The modern cars have airbags. Então, os carros modernos têm airbag, isso é um fato, não dá para discutir com isso. Todos os carros modernos têm sim airbags. Então, é o Simple Present que nós temos aqui exemplificado, tá? No verbo have, inclusive, tá? My best friend talks a lot. Olha, isso não é um fato, isso é um hábito, né? A pessoa tem um hábito de conversar muito, né? Então, my best friend talks a lot. Inclusive, talks com S no final, porque a gente está falando da third person, terceira pessoa, my best friend, tá? Não estou falando dele, né? Ou dela, tanto faz. Então, my best friend talks a lot é um hábito. Então, eu também tenho aqui o Simple Present. Então, nesses dois exemplos, né, relembrando aí que o Simple Present a gente usa para falar de fatos ou de hábitos. Vamos ver o que é que a gente tem mais à frente, né? The coordinator is talking now. Veja, a coordenadora, né, está falando agora. E ela está falando de uma ação que está em progresso. Então, neste caso, também temos o present, mas aí aqui a gente tem present continuous, ok? Então, é uma ideia aqui do present continuous. E one more example, the violence is growing up day by day. Olha, a violência está aumentando dia a dia. Veja que é uma ação, né, no present continuous que está acontecendo na atualidade. Present continuous não precisa ser uma coisa que acontece só no agora, tá? Nos tempos de hoje, né? Hoje em dia, como a gente gosta de dizer. É uma ação que, infelizmente, né? Unfortunately, está em progresso, né? Infelizmente, a violência está aumentando, né? Dia a dia. Então, você tá aí, olha a estrutura do verbo, né? Que muda um pouco, é o verbo to be, né? Is growing. E o verbo principal terminando com ing. Veja na frase de cima, nós temos o verbo to be, is, né, aqui também, e is talking, então, terminando com ing. Então, a estrutura aqui do present continuous, ok? Tudo bem? Vamos lá, vamos andar. E aí, veja, além do future e do present, claro que temos um tempo verbal. Opa, avisou aqui que quer carga. Só um minutinho, gente, deixa eu botar isso aqui. É porque vocês sabem, né? Tudo acontece quando a gente está gravando aula. Porque até agora não pediu nada para carregar. Na hora que eu vou gravar, ele pede para carregar. Mas vamos lá. Isso é o defeito especial, viu, para vocês. Eu não vou editar isso não, vou deixar assim. Então, além de falar sobre future and present, let's talk about past. E aí, o primeiro tempo verbal, tá certo? É o simple past, né? São ações no passado, né? Que a gente diz que são ações simples, são fatos ou são hábitos no passado, né? É a mesma ideia do simple present, a gente leva para o simple past, tá? Então, vocês têm aqui, my mom cooked a delicious meal. Olha, minha mãe cozinhou uma refeição deliciosa, né? Ela fez uma coisa realmente maravilhosa. Adorei, né? Tanto que eu comi tudo. Então, my mom cooked a delicious meal. Vocês têm um ed aqui no verbo, né? Fazendo aqui a ideia do past simple, tá? We danced all night long, né? We danced all night long. Tem esse exemplinho no texto lá para quem traduzir, né? Tem uma coisinha legal aqui. Ó, nós dançamos a noite inteira, né? That's the idea, né? Nós dançamos a noite inteira e danced aqui. Esses dois exemplos, pessoal, são de verbos no passado, verbos regulares, né? Que a gente sabe que bota só o ed, tá? Agora vê só um outro exemplo que não tem verbo regular. The school was closed yesterday. Olha, a escola estava fechada ontem, né? The school was closed yesterday. E aí nós temos aqui, ó, was, tá? Que é um verbo, né, irregular, né, que é o verbo be, o verbo to be, e aí você vê que muda um pouquinho, tá certo? E nós temos aqui também, ó, aí é 10 com N, viu, gente? É um defeito aqui de digitação, é 10 hamburgers last week. Então, eu comi 10 hambúrgueres na semana passada, né? E aí, você tem aqui 8,
que é um verbo irregular, tá certo? Você tem um verbo irregular aqui também. Então, lembrando que no Simple Past você tem verbo regular e irregular. Aí temos aqui ainda um outro tempo verbal, que é o Past Continuous, tá? Mas para um vídeo não ficar longo, eu vou pular esse verbo. A gente pode, só revisão também aqui e falar dele depois. Me interessa agora falar de outro tempo verbal, tá? Que a gente chama de Present Perfect. Pessoal, Present Perfect, vamos relembrar, é uma ação que acontece no passado, ó, acontece aqui no passado, mas ela tem um reflexo até os dias de hoje, tá? É como se alguém dissesse assim: eita, professor, eu conheci, sei lá, um cantor famoso aí, alguém que vocês gostem, né? Gente, eu não sei, porque eu sou das antigas, então os cantores que vocês gostam, possivelmente eu não vou, né, saber o nome da metade. Mas vamos pensar, Wesley Safadão, pronto. Eita, professor, eu conheci Wesley Safadão. Veja, é um fato que quando você chega no presente, você diz: ah, rapaz, eu conheci, né, é um cara simpático, legal, bacana. Algo aconteceu no passado, né? E quando essa coisa aconteceu no passado, que tem um resquício no presente, veja, isso é importante. Não é importante o fato de quando você conheceu, que dia foi, que horas eram. Isso não é importante. Veja que eu fiz uma coisa aqui para ficar bem representado. Eu não colei, está tudo coladinho na barra de tempo. Ó. Tá vendo tudo coladinho aqui na barra de tempo. Past, present, future, present perfect eu não colei. Tá? Ele está no passado, mas ele está, né, feito aquele filme, em algum lugar do passado, né? Ele não está colado aqui, por quê? Porque não interessa quando foi, né? A gente usa esse tempo verbal, a importância quando a gente tem isso aqui, não interessa quando a ação aconteceu. O que interessa é que a ação tenha acontecido, tá certo? Então o que interessa é a ação, então é uma ação no passado que tem reflexo ainda nos dias de hoje, mas não interessa de verdade quando, né? Nesse tipo de frase você não vai ter o ano, você não vai ter o dia, né? Você vai ter só a ação, que é o que interessa, tá certo? Deixa eu dar um exemplo para você ficar melhor, tá? I have noted down all instructions. Olha, eu anotei todas as instruções, né? Na verdade, se você quiser ao pé da letra, né? Eu tinha anotado todas as instruções. Noted down é só anotado mesmo, né? Então, eu tinha anotado todas as instruções. Ah, professor, eu tinha anotado todas as instruções na aula. E aí eu vou dizer, tá, então, let me see, deixa eu ver. E aí você me mostra. Ou seja, é uma coisa que você tenha feito, mas que ainda é perceptível, ou seja, dá para ver que você anotou. Você tem lá no seu caderno, tem um registro, tem tudo, né? Depois dessa aula, possivelmente, vocês vão ter isso aí, né? Tem tudo anotado aí, tá certo? Então, qual é a estrutura, né? Você bota o verbo have, né? E bota o passado, ó, o particípio passado, na verdade, do verbo principal. Então, eu anotei, não, I have noted down, ok? Então, eu tinha anotado todas as instruções. Deixa eu dar mais um exemplo. She has danced with teacher Mario. Olha, achar o professor Mário já é uma coisa difícil, né? Devido à estatura física, né, que ele tem, que é uma coisa assim muito complicada. Você escuta aquela voz na sala de aula, mas você não sabe de onde aquela voz está vindo, né? E aí, achar o professor Mário é uma coisa realmente muito complicada, né? Você tem que ter um microscópio, né, super avançado para você entender aquela silhueta, né? Então, o que acontece aqui? Se achá-lo já é uma coisa memorável, imagina dançar com ele, né? É uma coisa que você vai ficar marcado para a vida, né? Vocês vão ficar eternizada, né? Deve ser um momento de horror, claro, mas tudo bem, vai ficar eternizado. Então, até hoje, quando alguém falar dançar e Mário na mesma frase, você se arrepia aí. Então, quando a pessoa tem uma ação que aconteceu no passado, né? Que marcou, entendeu? Que emocionou, ou até mesmo que lhe horrorizou, né? Deixou você perplexo. É uma coisa que tem uma relevância, né, para o presente. Então, você usa aqui, ó, she has danced with teacher Mario. E aí, ó, o verbo have, claro que tem has aqui porque está na terceira pessoa, né? A gente está aproveitando para fazer essa revisão. E o particípio do verbo principal, tá? Aqui no present perfect. Tudo bem? Pronto. Todos esses momentos aqui de revisão, pessoal, só foi, na verdade, para a gente chegar aqui, ó. Tudo era para a gente chegar aqui. O que eu quero, na verdade, mostrar a vocês é a ideia do past perfect, né? Veja que o past perfect é um tempo verbal que está como se fosse, ó, na linha do tempo. Ó, tem o passado, né? Que é mais ou menos um passado meio imediato, que já aconteceu. Tal. Tem o present perfect, que é um passado assim, que não interessa quando aconteceu, o que interessa é que ele está no passado, né? Lembra que o presente está aqui, né? E assim, atrás desses dois passados, antes desses dois passados, nós temos past perfect. Ou seja, in other words, em outras palavras, in other words, past perfect funciona como o passado do passado, tá? Como assim, professor? O passado do passado. It's so easy.
Relax, take it easy, ok? Let's see. Vamos ver isso aqui, como é que funciona. Funciona assim, gente. Você diz assim, ó. I had already studied English before I met teacher Nestor. Veja só o que está acontecendo aqui nessa frase. Você diz I met teacher Nestor. Você diz que você me conheceu, né? Eu conheci o professor Nestor. Pronto. Sei quem é. Massa, beleza, né? E aí, antes dessa ação aqui, ó, antes de dizer eu conheci o professor Nestor, tem uma outra ação, ó. Você diz assim, I had... Esse already, deixa ele quieto aqui, daqui a pouco eu falo sobre ele. Mas ó, I had studied English. Qual é a ideia? Eu tinha estudado inglês antes de eu ter conhecido, né, antes de conhecer o professor Nestor. Então, duas ações no passado. Eu conheci o professor Nestor, só que antes disso, ó, eu tinha estudado inglês. Claro, gente, né, eu sei, né, demais, você estuda inglês desde o 6º ano, né? Então, essa ideia desse had studied mostra exatamente o past perfect. Vamos relembrar. O present perfect, qual que você volta o vídeo? Você viu agora que é o verbo have, né? Ou has, se tiver terceira pessoa. Você pega o verbo have, né, o has, e joga ele no passado, had. Então, a ideia é eu tinha estudado inglês, né, antes, né, desta ação aqui. Então, as duas ações estão no passado, eu conheci Nestor, só que antes disso, ó, eu tinha estudado inglês, tá? É lembrar uma coisa para vocês que é o seguinte, eu posso inverter essa frase, viu? Eu posso dizer, I met teacher Nestor, você pode dizer assim, ó, I met teacher Nestor before I had, I'm sorry, I met teacher Nestor, como é que fica aqui, meu Deus? Fica, I met teacher Nestor, but I had already studied English, fica assim. Eu conheci o professor Nestor, mas antes eu já tinha estudado inglês. But I had already studied English. Então você pode inverter. Veja que não é porque aconteceu primeiro que você tem que escrever primeiro. Você pode escrever depois, tá? Aí vejam só, deixa eu só falar sobre esse already. Esse already é uma palavra grandona, né? Em inglês, already, né? Só essa palavra aqui, na verdade, em português, ela significa já. Só isso, já, né? Então, na verdade, a ideia é que eu já tinha estudado inglês antes, né, de conhecer o professor Nestor, de ter conhecido o professor Nestor. Então, isso aqui é feito antes, e esse tempo verbal aqui, ó, é o tempo verbal, I had already studied, é o tempo verbal do past perfect, ok? Let's see one more example. I had cleaned my bedroom when my mother arrived. Veja, duas ações aconteceram. My mother arrived, né? Minha mãe chegou, certo? Isso é uma ação. Ó, passado simples, tá aqui, tá? Só que antes da minha mãe chegar, o que foi que aconteceu? I had cleaned my bedroom. Olha, eu já tinha limpado o quarto. Claro, não sou doido, né? Não ia deixar ela chegar e ver o quarto todo bagunçado, aí depois, né, sobra para mim. Então já arrumei logo, né? Assim que a gente faz, né? Então a gente gosta de viver perigosamente, a gente deixa para o último minuto, né? Então, I had cleaned my bedroom. Eu já tinha, ó, limpado o quarto. Eu não grifei aqui, gente, é o mesmo tempo verbal, ó. É só porque aqui eu tenho colocado already, até para explicar, né? Porque essa de vez em quando aparece, vocês saberem que traduz como já. Você podia botar already aqui no meio também, não fica errado não, tá? I had already cleaned my bedroom. Fica, eu já tinha limpado o meu quarto quando a minha mãe, né, chegou. Então, ó, duas sentenças no passado. A minha mãe chegou, tá? Só que antes disso, antes dela ter chegado, ó, isso aqui é o simple past, ó. Minha mãe chegou, só que antes disso, o que foi que aconteceu? Ah, eu fui esperto. Eu já tinha, né, limpado o quarto. Tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado essa revisão. Vale a pena você voltar, se for o caso, tá? Anota isso aí, é bom anotar. Agora, trouxe os exemplos porque eu acho que é legal você anotar no caderno, né? Facilita aí tua vida depois que você estudar, tá certo? Então vamos voltar para o quadro, né? Vamos voltar para esse quadro aqui. Vejam só. Nesse quadro, pessoal, aí nós temos aqui, ó, o direct speech, né, que está aqui para ser preenchido, tá certo? E nós temos o indirect speech que está aqui. Aí só para mostrar uma coisa aqui na terceira, né, no terceiro tempo aqui, ó. His mother asked her dear shark how his day had been. Olha, a mãe do tubarão, né, his mother, a sua mãe, na verdade, asked her dear shark, né, a mãe perguntou ao seu, né, pequeno tubarão, ou pequeno tubarão dela, no caso, que é o her, né? Esse aqui é os pronomes que a gente usa, né? Então, o que está tudo grifadozinho assim com essa cor são os pronomes, né? Que mudam um pouco, né? Quando a gente passa para o discurso direto ou para o discurso indireto, né?
Por exemplo, a mãe perguntou ao seu filho, isso é o discurso direto, né? Filho, você está bem? Agora, se eu vou botar isso para o discurso indireto, fica a mãe perguntou ao seu filho, não. Vai ficar a mãe perguntou ao filho se ele estava bem, né? Então, essa é a ideia. Tá? Em inglês permanece. Mesma coisa do português, gente. Então, veja. His mother asked her dear shark how his day had been. Olha, ela perguntou, né, ao pequeno tubarão como o dia dele tinha sido. Veja que legal. Tá escrito depois. Lembra que eu falei lá que pode escrever depois? Escrever aqui depois, ó. How his day had been. Como o dia tinha sido. Primeiro ela perguntou algo ao tubarão, ou primeiro o dia dele aconteceu? Qual dos dois passados é mais antigo? Né? Esse aqui, ó, é o had been, é o passado do passado. Entendem isso? Então, primeiro ele viveu o dia. Né? E quando ele chegou em casa, ela disse, pequeno tubarãozinho de mamãe, como foi o seu dia? Né? Como foi o seu dia? Então, ela perguntou a ele como tinha sido o dia dele. Então, isso aqui aconteceu primeiro, isso aqui depois. Vamos lá, outro exemplo aqui. Ó. The mother answered that shark was the animal that had devoured his father and his brother. Veja só. The mother answered. A mãe respondeu. Isso é a mãe do peixe, né? Por isso que é bom ter traduzido o texto, tá certo, gente? Antes de chegar aqui, porque você não endode com essas frases. Então, se não fez isso, é melhor fazer, porque tem mais exercício para frente, tá? E esses exercícios para frente a gente vai precisar ver isso. Então, ó, the mother answered that shark was the animal that had devoured his father and his brother. Então, ó, a mãe do peixe, né? Já é outra mãe aqui falando, né? Com outro animal. A mãe do peixe respondeu que o shark era, ó, o animal que tinha devorado o seu pai e o seu irmão. Veja, a mãe disse, né, que o tubarão foi o animal que tinha devorado o pai e o irmão do peixe. Né? Claro, porque tubarões se alimentam de peixe. Então, o que aconteceu primeiro? Gente, o que aconteceu primeiro foi essa ação aqui. Ó. Primeiro veio um tubarão e devorou, né, o pai e o irmão, né, daquele peixinho. E aconteceram lá situações, e depois esse peixinho chegou em casa, e depois que a mãe dele disse isso. Veja, as duas ações estão no passado. Só que essa daqui, ó, está no past perfect, porque esse passado aconteceu primeiro, tá certo? Então a mesma coisa aqui, né, eu não vou remoer tanto, eu acho que está claro para vocês isso, né? The shark answered that day he hadn't devoured any animals, but he had played with an animal called fish. Então, ó, o tubarão respondeu, isso é um passado, né? The shark answered that day, né, que naquele dia, tá? E aí, ó, naquele dia, né, essas expressões, a expressão em verde também é muito comum no indirect speech, né? Naquele dia, naquela hora, naquele momento, né? A gente usa muito essas expressões para falar, né, de resgate, assim, da maneira como a gente resgata um discurso que foi dito anteriormente, né? Então a gente usa essas expressões aqui, tá? De tempo, né? Então, ó, he hadn't devoured any animals. Ó, ele não tinha devorado nenhum animal, né? Então, primeiro o que aconteceu? Primeiro ela respondeu, né, ao tubarão. Desculpa, ela não, gente. Quem fala que é o tubarão, tô ficando maluco. Hoje, eita, esse vídeo tá cheio de defeito especial, mas é assim mesmo, viu? Vamos lá. Então, ó, o tubarão respondeu, tá certo? Que naquele dia ele não tinha devorado nenhum animal. Veja, ele não tinha devorado nenhum animal, tá? Aconteceu primeiro. Então, por isso que eu tenho hadn't devoured. Inclusive, vocês estão vendo aqui a forma negativa, né? Eu não dei nenhum exemplo lá de forma negativa, ó. Mas tá aqui. É só colocar um not, né? Ou not separado, ou ele na forma abreviada junto do had, para fazer a forma negativa, como vocês já estão acostumados a fazer nos outros tempos verbais, tá? Então, he hadn't devoured any animals, but he had played with an animal called fish. Mas ele tinha brincado com um animal que se chamava peixe. Veja, ele tinha brincado. Essa ação aconteceu antes dessa daqui. Beleza? Então, craques? Então, vejam. Pause o vídeo agora. Faça isso, tá? Responda a essas questões aqui do lado, olhando para o livro de vocês, e daqui a pouco vocês tiram de pausa. Eu vou esperar 10 segundinhos. E não assistam até o final sem dar a pausa e sem responder, tá? Procure no livro, né? E faz isso aqui no caderno, tá? Copie isso aqui no caderno, é importante vocês terem isso aqui para vocês estruturarem justamente a diferença entre direct and indirect speech, tá? Rapidão, 10 segundos, contando, pausa o vídeo, responda aqui e já eu espero vocês de volta.
Ok, guys? Eu espero que vocês tenham pausado o vídeo, espero que vocês tenham respondido. Vamos fazer a correção disso aqui, né? A ideia é a gente procurar no texto que vocês têm aí, né? Que trecho de discurso direto, né, onde tem a fala deles, se refere a esse trecho que já está no discurso indireto, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. That fish is an animal we eat. Don't play with it, said the shark's mother. Olha, aquele peixe, né, é um animal que nós comemos. Não brinque com ele, disse a mãe do tubarão. Então, shark's mother, aqui, ó, o caso possessivo, né, a mãe do tubarão. Então, no texto está assim, né? Essa é a parte do texto. Veja aqui, ó, nós temos quotation marks, né, que marca a fala dos personagens. Então, no texto que tem o discurso direto, temos a instrução. That fish is an animal we eat. Don't play with it, said the shark's mother. Né? E aí, isso é o discurso direto, porque é a fala direta, né, da mamãe tubarão. Se for eu falando o que ela disse, então eu vou dizer assim, ó. The shark's mother warned him not to play with that fish as it is an animal they eat. Olha, ela disse a ele que não brincasse, né, com o tubarão, porque é o peixe, né, é um animal que eles comem, né? Então, aqui discurso direto, aqui discurso indireto. Vamos ver mais uma, tá? His mother asked, how was your day, my dear shark? Né? Ela perguntando, né, diretamente aqui, ó, how was your day, my dear shark? Inclusive, outro errinho, gente. Eita, que hoje faltou aqui botar o fechamentozinho, viu, da quotation mark. Quando vocês copiarem no caderno, please correct this mistake. Corrija esse erro, tá? Então, vamos lá. His mother asked her dear shark how his day had been. Então, ó, ela perguntou como o dia tinha sido, né? E isso aqui ela perguntando mesmo lá ao tubarão no discurso direto, né? His mother asked, how was your day, my dear shark? Né? Então, ela perguntando diretamente ao tubarão aqui, tá? Vamos ver mais um, penúltimo aqui. That shark is the animal that devoured your father and your brother, né? E aí, como é que eu digo isso? Eita, eu li isso aqui. Mas, rapaz, ela disse isso ao filho, foi. Como foi que ela disse? Aqui, ó. The mother answered that shark was the animal that had devoured his father and his brother. Então, essa é a diferença, né, da gente passar do direct speech para o indirect speech. Veja que aqui é a fala do personagem. Aqui é como se fosse a minha fala dizendo o que o personagem havia dito. Tudo bem? E the last one, né, o último, temos aqui, ó. Today I didn't devour any animals, but I played with an animal called fish. Olha, eu não devorei nenhum animal, mas eu brinquei com um animal chamado fish. Isso é a fala direta dele, tá vendo? Aqui eu acertei, viu? Botei as duas aspinhas aqui também, tá vendo? Eu tô direitinho, tô um rapazinho. Então veja. Today I didn't devour any animals, but I played with an animal called fish. Então, isso foi ele, né, o tubarão, dizendo à mãe. Né? E aí, se eu for dizer, eita, o que foi que o tubarão falou com as minhas palavras, possivelmente vai ficar isso aqui, ó. The shark answered that day he hadn't devoured any animals, but he had played with an animal called fish, né? Mas ele tinha, né, a ideia é que ele tinha, não tinha devorado nenhum animal, mas ele tinha brincado com um animal chamado peixe, né? Então, preste atenção nessas passagens, né? Veja os tempos verbais como eles se comportam aqui, tá certo? Então, vamos adiantar. Veja, no livro de vocês, na sequência, é o exercício de baixo. Tem aqui, ó. Go back to exercise 10 and notice the difference between direct speech and indirect speech. Then complete the boxes below. Olhando para este exercício aqui, né? Vocês vão fazer esse. Ele está no verbo. Aí esse aqui é o seguinte, então eu não vou corrigir agora, tá? Senão o vídeo fica muito longo. Aí isso a gente vai corrigir justamente na hora da aula. Veja só. No direct speech, no presente, né? Eu tenho momentos em que no direct speech a gente usa o presente, tá? Por isso que eu revisei todos os tempos verbais com vocês lá. That shark is the animal that we eat. É isso que foi dito lá, né? O tubarão é... I'm sorry, that we eat, não. No texto isso aqui é that shark is the animal that devoured your father. É isso que diz lá no texto sobre esse trecho aqui. Então, o tubarão é o animal. Então eu peguei o né? Se eu digo a vocês, gente, o tubarão é um animal perigoso, né? Aí alguém sai daqui e termina essa aula e vai dizer, foi o que o professor falou. Aí você vai dizer assim, ó. O professor falou que o tubarão era um animal perigoso. Veja que você não usa mais o presente porque você não está mais fazendo a minha fala. A minha fala é minha, né?
Deixa de ser invejoso, quero roubar minha fala por quê? Um monte de gente invejosa assistindo aula. Vão criar a fala de vocês, deixa de roubar a fala do professor de inglês. E aí como é que vocês criam a de vocês? Ó, passando para o passado, tá? Então, se você tem um verbo no presente no discurso direto, veja, normalmente ele vai para o passado no discurso indireto, tá? Olha aqui outro exemplo. We can make peace, né? Isso foi dito lá. Nós podemos fazer as pazes, né? E aí, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu boto esse can nesse espaço aqui? Claro que tem que ser no passado. Então, veja aí, pesquise, dê uma estudadinha, coloque aqui que a gente vai corrigir na aula, tá? Quando vocês estiverem na aula. Então, vamos olhar um verbo no passado. Veja, se aqui eu tenho presente, eu ando um tempo verbal, veja que eu andei, ó. Eu tenho presente, andei para o passado. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, gente, rapidinho. Ó, peguei esse exemplo aqui. Eu tenho presente, ó. Quando eu vou passar para o discurso indireto, eu ando para o passado. Se eu tiver passado e eu quiser falar, a frase já está no passado, no discurso direto, ela já está no passado, lembra que existe o passado do passado, né? A gente vê esses exemplos assim, ó. Então, o passado ele anda para onde? Para o past perfect, tá? Então, só para vocês verem aqui. No passado, né, a mãe do peixinho lá disse que o animal devoured your father, né, que o animal já devorou o seu pai. Como é que eu passo isso no past perfect? Né? Você já tem lá toda a estrutura. E por que passado vira passado perfeito? Porque essa é a ideia. Se eu tenho presente, vira passado. Se eu tenho passado, vira passado perfeito. Tá? É como se andasse naquela linha do tempo que a gente viu. Né? Cada vez eu vou andando mais para trás. Tá? Então aqui, outro exemplo é didn't devour any animals. Ele disse que não tinha devorado nenhum animal. Né? Ele não devorou nenhum animal. Como é que é isso no past perfect? Vocês vão olhar lá e vão completar aqui. Tudo bem? Vamos lá, isso é para vocês fazerem, viu? Chegar na próxima aula com isso aqui tudo respondidinho no caderno e ainda dando um sorriso bem lindo para o teacher de inglês. Vamos lá. Temos mais outra questão aqui. Letra B, tá? A mesma sequência aqui do exercício. Olhem lá no livro de vocês. Place and time expressions usually change in direct speech too. Olha, o lugar e o tempo, né? As expressões, melhor dizendo, as expressões de lugar e de tempo também mudam. Veja, eu estou falando com vocês agora. Gente, estou aqui pedindo a vocês para fazer a atividade. Vocês saem dessa aula. Foi que houve? Não, o professor estava lá pedindo que a gente fizesse a atividade. Você não diz, mas o professor está aqui pedindo para fazer a atividade, porque já passou, entende? Então veja, no direct speech você tem expressões como today, e que quando você vai passar para o discurso indireto, muda. Né? O que fica? Eu falei agora, hoje, com vocês, nessa aula. Today I didn't do any exercise. Eu não fiz nenhum exercício. Aí você escuta isso. No dia seguinte, né, um tempo depois, no outro dia, você vai dizer, o professor disse que hoje ele não fez exercício, não. O que é que você diz? O que você troca esse today pelo que aí? Pensa aí, coloca aqui e a gente corrige na sala de aula, tá? E se você já disser ontem, se eu agora, né, no discurso direto, meu discurso está sendo esse, eu digo, gente, ontem eu vi uma coisa incredible, né? I saw something incredible. Eu vi uma coisa inacreditável, certo? Eu vi isso ontem, gente. E aí você vai dizer para alguém, o professor disse que the day before, no dia anterior, ele tinha visto, he had seen, né? Had seen, porque a gente tem o passado, ele tinha visto something incredible, né? Ele tinha visto alguma coisa, né, inacreditável. Então, se você tem, por exemplo, aqui yesterday, você tem que retroagir antes de ontem, né? Então, the day before, no dia antes, or the previous day, são essas expressões que vocês podem usar. E tempo, né? E lugar, né, gente? Se eu estou dizendo aqui, né? Olha, aqui é o momento de aula. Aí você sai. Quando você sai, sei lá, você sai da sala, você desliga esse, né? Você sai, termina essa aula, aí você diz, o professor não gostou de brincadeira não, porque ele disse que aqui é o momento de aula. Não, você está se referindo a uma coisa que já passou, né? Então você vai dizer o quê? Ele disse que lá era o momento de aula, né? Então veja que expressões de lugar e de tempo, elas mudam, tem uma tendência, né, muito forte a mudar quando a gente tem essa transposição do direct speech para o indirect speech, tá? E aí tudo isso também vocês podem ver naquele primeiro exercício lá, quando vocês forem olhar lá, por isso que aquelas expressões estão em cores diferentes, tá? And finally, né, pronouns. Pronouns usually change in indirect speech too, ou seja, os pronomes também mudam, né, no discurso indireto. Então, a mãe disse, my dear shark.
Só que no indirect speech, eu não vou dizer my dear shark, porque não é meu querido tubarão, é o querido tubarão dela. Como é que eu digo esse dela aqui? Vocês vão colocar aqui, a gente corrige na sala de aula, tá? Aqui, an animal we eat, é um animal que nós comemos, mas isso foi ela falando. Eu não sou tubarão, tá? Eu não como nenhum animal. Então, an animal eat, né? Eu tenho que dizer, um animal que nós comemos? Não, porque eu não falei essa frase, eu não estava lá, eu não vi nada, eu só estou reportando, né, o que foi dito. Então, o que é que eu coloco aqui? Tá? Pensa aí e coloca aí. Your father and your brother, né? Eu estou aqui dizendo, olha, sei lá, eu estou falando com, vamos pensar aqui, com Everton, Teacher Everton, tá? Eu estou dizendo, Teacher Everton, your father and your brother are gentlemen, né? Seu irmão, seu pai são muito educados, né? Aí alguém me vê falando isso e depois diz, olha, o professor disse ao Teacher Everton que o seu pai e o seu irmão não, que o pai dele e o irmão dele, né? Então como é que eu faço essa transposição aqui do pronome? Então vejam isso, façam essas transposições, preencham isso aqui. Gente, é isso aqui eu quero que vocês copiem no caderno, para deixar muito claro, sabe? Para deixar muito explicado. Então não adianta no caderno você só colocar a resposta, viu? Você só botar aqui uma palavra, depois outra palavra, outra. Porque quando você for estudar, minha gente, você vai ter uma palavra solta lá, sem significação nenhuma. Então é bom fazer. Se você não quiser fazer esse quadradinho, puxar seta, essas coisas, não tem problema. Você só bota isso de um lado do teu caderno, escreve essas informações, escreve isso aqui no outro lado do teu caderno, tá? Escreve essas informações também, tudo bem? E aí, para a gente terminar isso aqui, we have the letter D. Olha, if something is still true, we use the present in indirect speech. Olha, vou explicar essa regra, que ela é muito simples. É assim, se você disser assim, o Maria Auxiliadora é deixa eu ver aqui, Maria Auxiliadora é a escola mais antiga das rendeiras. Eu acho que deva ser, né? Mas vamos lá. A escola pública mais antiga. A escola pública mais antiga é. Maria Auxiliadora é a escola pública mais antiga das rendeiras. Aí alguém me ouve falar isso. Daqui a 2 semanas, a pessoa pode escolher. Em português, você pode escolher 2 maneiras de dizer isso. Em português, você pode dizer: olha, o professor disse, semana passada, que o Maria Auxiliadora era a escola mais antiga. Você pode usar aí no passado, né, como a gente já viu, adianta um tempo. Em português, você pode dizer: o professor disse que a escola era... A Maria Auxiliadora era a escola mais antiga das rendeiras, você pode falar assim, mas você também pode falar assim, o professor disse na semana passada que a escola Maria Auxiliadora é a escola mais antiga das rendeiras. Porque veja, da semana passada para essa semana, essa informação não mudou, essa informação continua sendo true, verdadeira, né? Então, if something is still true, é ainda verdade, né? Se alguma coisa é ainda verdade, é verdadeiro, né? Se é válido, a gente não precisa jogar no passado, tá? Não precisa adiantar um tempo, como a gente viu nos exercícios anteriores, tá certo? Quando ele fala aqui, that fish is an animal we eat. Olha, é um tubarão, né? A mamãe tubarão falando com outro tubarão, dizendo: olha, querido tubarão, peixe é um animal que a gente come, né? Veja, hoje em dia, na nossa atualidade, os tubarões ainda se alimentam de peixes. Então isso não mudou, tá? Isso aqui não mudou. Então você pode usar o que? The present, tá certo? Você pode usar aqui o present, porque esse fato ele não muda, mesmo que eu passe para indirect speech, tudo bem? Então preste atenção nisso aí. E letra I, eu achei que era o último, viu, gente? Desculpa, tem mais um I aqui. When a question is reported, quando uma pergunta é, né, transformada do direto para o indireto e tal, né, the interrogative form turns into the affirmative form. Veja, se eu tenho no direct speech uma pergunta, ela vira uma afirmação. Veja, deixa eu explicar. Eu pergunto assim: quem fez a atividade hoje? Passou uma semana, você vai entrar na aula. Rapaz, qual foi a última coisa que o professor disse? Ele perguntou quem tinha feito a atividade naquele dia. Mas veja, sua frase não é uma pergunta. Sua frase é uma afirmação, tá? Mesmo que tenha uma pergunta subentendida ali. Mas quem perguntou não está sendo você quando você diz esse discurso a alguém. Quem perguntou fui eu no direct speech, tá? Então, vocês têm aqui, How was your day? Isso foi perguntado pela mãe do tubarão, tá? Por isso que eu disse, gente, insisto, para entender melhor esses exemplos, tem que traduzir o texto.
Não tem como entender legal esses exemplos se não tiver traduzido o texto, tá? Então, how was your day? Tá certo? Essa aqui é a pergunta que a mãe fez. Aí eu estou dizendo isso a alguém, né? Eu vou falar em português para não dar a pista da resposta, né? Então, a mãe perguntou como o dia dele tinha sido. Veja, a minha frase não é uma question, tá? It's not a question, né? Não é uma pergunta. É uma afirmação porque eu estou dizendo o que aconteceu, tá certo? Então, quando eu tenho uma pergunta aqui, ela não vira também uma pergunta no Undirected Speech. Então, fique atento a essas regrinhas, tudo bem? Bom, este exercício também é para você fazer. Aí você vai dizer, professor, tem muita coisa. Mas tem não, porque isso aqui é muito pouco. Ó. Vocês vão completar com palavra, uma palavra em cada linha dessa praticamente, uma palavra, uma palavra, uma palavra. E de verdade, o esforço um pouquinho maior só é esse aqui. Ó. Complete the sentence in Undirected Speech as in the example. Então, vocês vão completar essas sentenças no discurso indireto fazendo igual ao exemplo. Veja, the shark told the fish, I believe we can be friends. Né? O tubarão disse, né, disse ao passado ao peixe, eu acredito que nós podemos ser amigos. Beleza. Então a gente vai transformar isso aqui no discurso indireto. Então vocês vão gastar agora, né, todas as munições que vocês adquiriram assistindo essa aula, tá? Então isso aqui aconteceu no texto. E alguém me pergunta, olha, o texto foi sobre o quê? Aí eu vou dizer, the text was about, o texto foi sobre, the shark told the fish that he believed they could be friends. Então, o shark disse ao peixe, né, se ele queria, né, se ele acreditava que eles poderiam ser amigos. Né? Então, eu estou botando aqui tudo no discurso indireto, e por isso que aqui, inclusive, né, não tem aspas. Vocês vão ver aqui, sempre no Direct Speech tem aspas. Em inglês eles não usam muito travessão, viu? Como nós usamos, eles gostam de aspas. Então, inclusive, já tem aqui ó, um começo da resposta para ajudar vocês, tá? Então, isso também está no livro na sequência. Só são 3 sentenças que vocês vão fazer. Não reclamem, não é muita coisa, tá certo? It's so easy passar essas frases aqui para o discurso indireto. Então, façam isso aí. A gente corrige na próxima aula. Beleza, guys? So, it's so nice to see you. Claro que eu não estou vendo vocês agora, né? Mas estou vendo todos vocês nas aulas. If you have questions, please ask me. Bye bye.